vezes, a gente carrega um segredo tão pesado no peito que nem sabe por onde começar a contar. Um erro, uma escolha impensada, uma decisão tomada no calor do momento. E de repente, parece que tudo que a gente é se resume àquele único momento de fraqueza. Hoje eu quero te convidar a ouvir uma história real. Uma história sobre dor, arrependimento, mentira e sobre como uma escolha errada pode ecoar por anos dentro da gente. Mas mais do que isso, essa história é um lembrete de que todos nós somos humanos. Todos nós erramos. Todos nós, em algum momento, já deixamos o orgulho, a mágoa ou a raiva falarem mais alto do que a razão. O importante é o que a gente faz depois. Como a gente lida com as nossas cicatrizes. Como a gente transforma a dor em aprendizado. Então respira fundo, abre o coração e vem comigo ouvir esse desabafo. Talvez, no meio dessa história, você encontre um pedaço de você também. Relatos de traição. Sabe aquela história que a gente nem gosta de lembrar porque dá vergonha, raiva e até um aperto no peito? Pois é, hoje eu decidi contar o meu segredo. É algo que ficou entalado na minha garganta por muito tempo. E pra ser bem sincera, até hoje eu me pergunto, como eu fui capaz de fazer isso? Na época eu tava saindo de um relacionamento complicado. Eu e ele já não dávamos certo há meses, mas mesmo assim, parecia que a gente se arrastava naquela relação falida, sabe? Era briga atrás de briga, desconfiança, promessas quebradas. E no meio disso tudo, eu me sentia pequena, desvalorizada, como se eu não tivesse importância nenhuma pra ele. Foi aí que a ideia mais absurda da minha vida passou pela minha cabeça. E se eu mentisse pra ele? E se eu dissesse que estava grávida só pra arrancar algum dinheiro dele? Na minha cabeça, naquele momento, parecia fazer sentido. Ele me deve tanto sofrimento. Pelo menos isso eu mereço, né? Mas no fundo, eu sabia que estava errada. E mesmo assim eu segui. Lembro até hoje da nossa conversa. Eu tremia por dentro, mas mantive a pose firme. A gente precisa conversar. É sério. Fala, o que foi agora? Respirei fundo, fechei os olhos e soltei. Eu tô grávida. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ele me olhava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Misto de choque, preocupação e até um certo carinho. Tá brincando, né? Não, é sério, mas eu não quero seguir com isso. Eu não quero essa gravidez. Aí veio a resposta que eu jamais esperei. Tá bem, então vamos resolver isso juntos. Eu quero estar contigo nesse momento difícil. Na hora, meu coração quase saiu pela boca. E agora? Como eu vou sustentar essa mentira até o final? Será que ele vai desconfiar? Será que vai dar certo? Naquela noite, deitada na cama, olhando pro teto, eu fiquei me remoendo. Parte de mim queria desistir de tudo, contar a verdade e pedir desculpas. Mas a outra parte, aquela parte magoada, ferida, cheia de raiva, falava mais alto. Vai até o fim. Ele merece. No dia seguinte, comecei a arquitetar o plano. Liguei para um amigo meu que trabalhava num hospital. Preciso de uma ajuda, mas é segredo total, tá? Fala aí, o que tá pegando? Expliquei toda a história pra ele, meio envergonhada, mas determinada. Preciso que tu finjas que tô fazendo um procedimento. Só pra ele acreditar. Não pode deixar escapar nada. Beleza, mas isso vai ter um custo. Eu e minha colega vamos ter que estar junto nessa, né? Dinheiro. Claro que teria dinheiro envolvido. E eu aceitei. Já tava tão afundada na mentira que um pouco a mais ou a menos parecia não fazer diferença. Combinei tudo. Dia, hora, hospital, quem estaria lá? Chamei até minha prima pra me acompanhar, porque eu tava com medo de surtar na hora. E o dia chegou. Quando acordei naquele dia, parecia que uma pedra tinha se instalado no meu peito. Me olhei no espelho e pensei, será que é hoje que tudo desmorona? Mas já não dava mais pra voltar atrás. Chegamos no hospital. Eu, ele e minha prima. O clima tava tenso, pesado. Dava pra sentir no ar. Ele segurava minha mão com força, como se quisesse passar coragem pra mim. E isso, de um jeito estranho, me doía ainda mais. Como eu pude fazer isso com alguém que no fundo só queria me apoiar? Logo fomos chamados por uma enfermeira, que na verdade era a colega do meu amigo, já avisada do teatro que a gente ia fazer. Entramos numa sala pequena, meio fria, com cheiro forte de hospital. A enfermeira olhou pra gente e começou a falar. Bom, antes de qualquer coisa, é importante conversar, explicar todos os riscos, as opções, o que vai acontecer daqui pra frente.
Ele apertava minha mão ainda mais forte. Eu sentia minhas pernas bambas. Vocês têm certeza do que querem fazer? A gente conversou. É o melhor pra nós dois. Se é o que ela quer, eu tô com ela. O nó na minha garganta apertou. Quase não consegui responder. Só balancei a cabeça. Depois de alguns minutos, eles pediram que ele saísse da sala. Disseram que era protocolo. Ele me deu um beijo na testa e sussurrou: Tô aqui fora. Qualquer coisa me chama. Quando ele saiu, a enfermeira fechou a porta e soltou um leve sorriso cúmplice. Tudo certo, agora é com a médica. Entrou uma mulher de jaleco que também já sabia de tudo. Se apresentou como médica e começou a me passar orientações, fingindo que a gente estava combinando um procedimento real. Olha, é muito importante manter a calma, tá? Tudo vai sair como combinado. Eu só conseguia balançar a cabeça. Dentro de mim, o arrependimento já começava a gritar. Ficamos ali uns minutos encenando. Me explicaram os supostos efeitos, que eu deveria ficar em observação um tempinho, que eu deveria agir como se estivesse me recuperando. Quando tudo estava ok, chamaram ele de volta. Ele entrou correndo, preocupado. E aí, como ela tá? Tá bem, mas ainda é cedo. Deixem ela descansar um pouco. Deitei numa maca e comecei a dramatizar. Forcei uma cara de dor, soltei uns gemidos fracos, até chorei de verdade. A culpa me corroía tanto por dentro que as lágrimas simplesmente vieram. Eu tô mal. Tô me sentindo tão mal. Ele passou a mão no meu cabelo, olhou nos meus olhos com tanto amor e cuidado. E eu me senti a pior pessoa do mundo. Como eu cheguei nesse ponto? Era esse tipo de pessoa que eu queria ser? Será que o que ele fez comigo no passado justificava isso? A verdade é que naquele momento, deitada naquela cama fria, fingindo estar em dor, eu percebi que o que eu estava fazendo era muito pior do que qualquer mágoa que ele tinha me causado. Mas mesmo assim, o show tinha que continuar. Depois de um tempo, a médica voltou, liberou a gente, e eu fingi estar super fraca, andando apoiada nele. Saímos do hospital. Ele me colocou no carro com todo o cuidado do mundo, como se eu fosse feita de vidro. No caminho para casa, ele não parava de perguntar: Quer que eu compre alguma coisa pra ti? Quer descansar na minha casa? Te levo onde tu quiser. E eu, me sentindo um lixo humano, só respondia com a voz fraquinha: Só quero ir pra casa. Quero dormir. Cheguei em casa, deitei na cama e chorei como há muito tempo não chorava. Chorei de culpa, de vergonha, de arrependimento. Chorei porque no fundo eu sabia. A mentira tinha virado uma prisão. E eu estava trancada dentro dela. O pior de tudo? Essa história ainda ia me perseguir por muito, muito tempo. Os dias seguintes foram os piores. Eu acordava com um peso no peito que parecia que ia me esmagar. A todo momento, a lembrança daquela cena no hospital vinha na minha cabeça como um filme de terror. A mão dele segurando a minha, o cuidado, o carinho, e eu mentindo, fingindo, traindo. A gente ainda trocou algumas mensagens depois daquele dia. Como você tá se sentindo hoje? Ainda meio fraca, mas vai passar. Ele sempre muito presente, mandando mensagem de bom dia, perguntando se eu precisava de alguma coisa, oferecendo carona pra ir a qualquer lugar. E eu ali, travada, sem conseguir nem olhar direito pra tela do celular. Até que algumas semanas depois, como era inevitável, a relação finalmente terminou de vez. Não foi por causa da mentira, não ainda, mas porque o desgaste entre nós já tinha passado de todos os limites. A gente se separou, cada um seguiu seu caminho. Pelo menos era o que eu achava. Mas um belo dia comecei a ouvir uns boatos estranhos. Primeiro, uma amiga veio me chamar no WhatsApp. Menina, sabia que estão dizendo que tu já engravidou do fulano? Meu coração disparou na hora. Como assim? Quem tá falando isso? Ele mesmo. Contou pra geral que tu engravidou e perdeu depois. Tipo, a história já tá rolando solta. Senti o chão sumir dos meus pés. Meu Deus. Não acredito que isso tá acontecendo. Eu só queria arrancar um dinheiro dele. Não queria carregar esse peso pra sempre. E agora, era como se a mentira tivesse criado vida própria. Eu não tinha mais controle sobre ela. A cada dia que passava, mais gente vinha me perguntar: É verdade que tu engravidou dele? Tu perdeu o bebê? Como tu tá depois de tudo isso? E eu sorria amarelo e dizia que não queria falar sobre o assunto. Porque no fundo, qualquer palavra podia virar uma armadilha. O pior de tudo era saber que ele falava sobre isso como se tivesse sido real. Contava para as pessoas com a maior naturalidade, como se fosse uma marca, uma história verdadeira do nosso passado. Em algum momento eu cheguei a pensar: será que ele sabia desde o começo que era mentira? Será que ele só quis jogar o jogo para ver até onde eu ia? Ou será que ele acreditou de verdade e agora carrega essa história como um troféu de dor? Essas perguntas me atormentavam dia e noite. No trabalho, nos rolês, até nas redes sociais.
Parecia que todo mundo sabia. Eu tinha virado um tipo de lenda urbana. Aquela menina que engravidou do fulano e perdeu o bebê. Eu nem sabia mais como reagir. Às vezes dava vontade de gritar a verdade, de sair por aí dizendo: não foi verdade. Eu inventei tudo! Mas que tipo de pessoa confessaria isso? Eu já tinha me sujado até o pescoço. Contar agora só me faria afundar ainda mais. Então eu calei, engoli cada palavra, cada lágrima, cada culpa. Fiquei presa numa história que eu mesma inventei. E a parte mais cruel era saber que, de todas as burradas que já cometi na vida, essa era a que ia me seguir para sempre. O tempo passou, os meses viraram anos. E mesmo depois de tanto tempo, ainda tem dias que eu acordo com aquela sensação sufocante de culpa. Como se aquela história estivesse viva dentro de mim, me cutucando, me lembrando do que eu fiz. Muita coisa mudou na minha vida. Novos amores vieram, novas amizades, novos caminhos. Mas no fundo sempre tem aquela voz lá no fundo da mente sussurrando. Lembra do que você foi capaz de fazer? Lembra do dia que você mentiu sobre uma vida que nunca existiu? E isso dói. Dói mais do que eu poderia imaginar. Às vezes eu me pego olhando para trás e me perguntando: se eu pudesse voltar naquele dia, será que eu teria feito diferente? Será que teria engolido o orgulho, a raiva e deixado pra lá? Será que teria resolvido tudo de outra maneira? A resposta é óbvia pra mim hoje. Claro que sim. Eu teria feito tudo diferente. Eu teria respeitado a mim mesma. Teria respeitado ele. Teria respeitado a verdade. Mas a gente só aprende depois que erra, né? E eu errei. Errei feio. Errei consciente. Errei por mágoa, por revolta, por imaturidade. E esse erro me ensinou da maneira mais dura possível que toda mentira tem um preço. E às vezes é um preço que a gente paga pelo resto da vida. A verdade é que naquele momento eu achei que estava me vingando dele. Achei que estava fazendo justiça com as próprias mãos. Mas no fim das contas, quem mais se machucou fui eu. Fui eu que carreguei a culpa. Fui eu que fiquei com o nome sujo nas bocas alheias. Fui eu que perdi um pedaço de mim mesma nessa história. E hoje, contando tudo isso aqui de peito aberto, eu não tô buscando pena nem julgamento. Eu só tô tentando me libertar. Porque guardar esse segredo foi como carregar uma pedra gigante nas costas. Talvez você que tá ouvindo isso também tenha um segredo que te machuca por dentro. Talvez você também tenha feito algo que hoje se arrepende amargamente. E eu quero te dizer, o arrependimento é um professor cruel, mas é também uma chance de renascimento. Se eu aprendi algo com tudo isso, é que a gente nunca deve agir no calor da raiva. Nunca deve usar a dor para justificar a maldade. Porque a raiva passa, mas as consequências ficam. Hoje eu tento ser uma pessoa melhor. Uma pessoa mais verdadeira. Uma pessoa que encara os erros, aprende com eles e segue em frente, mesmo carregando cicatrizes. E se um dia ele ouvir esse desabafo, se um dia ele souber da verdade, eu só quero que ele saiba que eu sinto muito. De verdade. Porque no fim eu não ganhei nada com essa história. Só perdi. E essa é a minha verdade. Esse é o meu segredo. Sabe, ouvindo essa história, a gente percebe o quanto a dor pode bagunçar o nosso coração. Quando a gente tá magoado, ferido, parece que perde a noção do certo e do errado. A raiva cega, o orgulho grita. E sem perceber, a gente faz escolhas que mais tarde viram cicatrizes difíceis de carregar. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. Errar faz parte. Todo mundo, em algum momento da vida, já fez algo que se arrependeu depois. Todo mundo já teve medo de encarar as consequências dos próprios atos. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que sempre existe a chance de recomeçar. O erro não define quem a gente é pra sempre. O que define é o que a gente faz depois que cai. Se a gente aprende, se a gente se transforma, se a gente se compromete a ser melhor, então já estamos dando um passo enorme em direção a uma vida mais leve, mais verdadeira. A vida é feita de escolhas, e cada escolha traz uma lição. Às vezes a lição vem de um jeito doloroso, mas ainda assim é um convite para crescer. Então, se você também carrega alguma culpa aí dentro do peito, se tem alguma história que dói só de lembrar, eu quero te dizer, se perdoa, se permite aprender, se dá uma nova chance. A gente não precisa ser perfeito, a gente só precisa ter coragem de ser melhor do que fomos ontem. E lembra, toda dor tem um propósito, toda queda ensina a levantar, e todo coração, por mais machucado que esteja, tem capacidade de se curar e voltar a amar, começando pelo amor próprio. Você merece viver em paz com sua história.